Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Acabou a Cimeira do Clima de Glasgow. O combate às alterações climáticas saldou-se para uns como um fracasso, para outros um sucesso mitigado. Nesta edição, esta semana, no Da Capa à Contracapa, fazemos o balanço da Cimeira do Clima com dois especialistas na área do ambiente, o professor universitário Viriato Sormanho Marques e a economista Filipa Saldanha. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir nos próximos 30 minutos. Filipa, Viriato, muito obrigado por terem vindo aqui à Renascença. Vamos falar então sobre a COP26, a Cimeira de Glasgow. A Filipa esteve lá, sentiu o ambiente lá, numa altura em que ainda havia muita coisa em aberto, que depois veio a dar a declaração que foi conhecida no último fim de semana. Não sei que expectativas a Filipa tinha, mas acho tem sido uma das perguntas que até a mim mais me colocam é se foi bom ou foi mau. Ou seja, se o copo meio cheio ou meio vazio. Como é que a Filipa vê o resultado da Cimeira? Bem, boa tarde, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu penso que é muito difícil definir o resultado como um sucesso ou um falhanço e dividirmos entre pessimistas e otimistas. Quando se tenta avaliar os resultados de uma cimeira com esta importância, primeiro acho que é importante revisitar os objetivos iniciais da COP26. E embora a COP tenha sido caracterizada por várias organizações governamentais e mensagem que também tem sido ecoada pela comunicação social como um falhanço, esta é a mensagem maioritária, pelo menos aquela que me chega mais. E embora se considere, e eu considero, que existem muitas áreas de trabalho que carecem de mais ambição, de mais concretização, acho que o Acordo de Glasgow foi um compromisso histórico e que nos permite manter vivo o objetivo de limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. Neste âmbito, acho que convém relembrar que o nosso ponto de partida era absolutamente desastroso. Nós, antes da COP, tínhamos uma projeção do IPCC que nos indicava que poderíamos chegar a um aumento de temperatura ao nível de 2,7 graus. E neste momento, depois de todos os compromissos que foram anunciados da COP, temos uma estimativa que nos leva a um aumento de 1,8 graus. Por isso é que alguns dizem que há um falhanço porque não se consegue endireitar para 1,5 graus. Exatamente. A meu ver, obviamente, não estamos lá ainda, mas podemos afirmar que foram dados passos importantes para tornar esta meta de 1,5 graus ainda viva e alcançável. E um desses passos inclui a revisão das metas já em 2022, o que para mim foi um dos autocampos principais desta COP. Nós tivemos que esperar 5 anos desde o Acordo de Paris para chegar a uma COP grande, o que se diz uma COP importante, que foi esta, em Glasgow, para revisitar todas as metas de todos os países. Neste momento, temos que revisitar estas metas já para o ano, e isto para mim foi um passo importantíssimo, porque vamos obrigar todos os Estados novamente a revisitar as suas metas e a motivá-los a ter metas mais ambiciosas nos próximos anos. Esse é um dos tópicos para a nossa conversa. A mesma pergunta genérica, Viriato Sormanho Marques, entre o balanço daquilo que foram os resultados da Conferência de Glasgow. Eu penso que a Conferência cumpriu as suas baixas expectativas. Portanto, digamos que não considero que tenha existido qualquer alteração substancial, qualitativa ou histórica. Penso que isso é o problema central, ou seja, ao fim de 26 conferências das partes, talvez fosse o tempo de tentarmos perceber porque é que a existência deste mecanismo no quadro da Convenção Quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas não produz os resultados que pretendíamos, porque efetivamente, se olharmos para o ano de 92, o ano da Convenção, e o ano de 2021, nós ficamos chocados por ver como é que a situação da concentração dos gases de efeito estufa duplicou, ou seja, no fundo, em termos de as emissões históricas desde o início da Revolução Industrial, e não estou a falar de 1850, estou a falar de 1750, metade dessas emissões foram a partir de 1992, portanto, isso dá-nos uma ideia da curva exponencial, não é, em que estamos mergulhados. Analisando os resultados, talvez deixando a questão porque é que isto está a falhar para outra volta, não é? Sim, temos que fatiar os temas. Exatamente, eu diria que
todos os dossiês que foram efetivamente abordados foram sempre abordados de uma forma com evasivas e com reservas que deixam muito incerto o seu destino. A iniciativa para o fim dos combustíveis fósseis ficou fundamentalmente num plano intencional. É verdade que pela primeira vez isso foi referido, mas a primeira versão do comunicado final era bastante melhor do que aquela com que terminou. Depois também o abandono do carvão, que teve a adesão de muitos países, deixou de fora 3 países absolutamente fundamentais para que isso seja possível. Esta é uma das declarações laterais do fundo da Cimeira. Exatamente. A China, a Índia e os Estados Unidos. Não, são 3 países, são 3 reis, 3 campeões do carvão. Em relação à floresta, a novidade é aquele pacote de 20 mil milhões de dólares, que significa e que se percebe porque é que o governo de Bolsonaro também participou nessa declaração, nesse compromisso. Mas eu recordo dos nossos ouvintes que um acordo do mesmo teor já tinha sido assinado em Nova Iorque em 2014 e que não funcionou. Portanto, não temos nenhuma garantia. E ainda há o acordo do metano. Exatamente. O acordo do metano, reduzir 30% até 2030, é positivo, até porque o metano envolve um tipo de atividades grande, agropecuária, nomeadamente, que geralmente escapam ilesas e que também são contribuintes líquidos para as alterações climáticas. Mas também há outro detalhe, não é? Que China, Índia e Rússia ficaram fora do acordo de metano. Eu diria, talvez mais 2 coisas ainda só, que me parecem fundamentais. O falhanço no financiamento, não é? Ou seja, este financiamento de 100 mil milhões de dólares tem uma história longa, não é? Porque geralmente fala-se de Copenhaga, da COP15, Sim. Quando isso voltou, digamos, a ser um tema. Mas eu recordo-me ainda da Cimeira do Rio, no 1992. 1992, que foi aí que começou. Portanto, eram 100 mil milhões para a Agenda 21. Portanto, no fundo, hoje em dia, esses 100 mil milhões é o valor absoluto, quer dizer, não há aqui uma ponderação da taxa de inflação nem nada, não é? É algo de perfeitamente irrisório e nem assim nós conseguimos que exista essa transferência de recursos, porque uma parte desses 100 mil milhões são, no fundo, empréstimos, ou seja, a ideia de uma contribuição a fundo perdido dos desenvolvidos para os menos desenvolvidos perde-se. E estamos a falar de quantias irrisórias, não é? Só para termos uma pequena ideia, só nos primeiros 5 anos da guerra do Iraque, da invasão americana do Iraque, em que foram gastos 3 bilhões de dólares, isso corresponde a 30 anos das contribuições solicitadas para todos os países em vias de desenvolvimento. Temos aqui muitas áreas do nosso... Sim, mais uma nota? Só uma notazinha que me parece importante, que é a questão do 1,7 ou do 2,7. Bom... Esse era o meu primeiro ponto a seguir. Mas vamos a isso. Não, mas vamos a isso, vamos a isso. É preciso ter um certo cuidado. Não é? Um certo cuidado porquê? Porque nós estamos a falar do sistema Terra, não é? Estamos a falar, evidentemente nós hoje temos uma capacidade de cálculo, hoje em dia, os instrumentos de avaliação, a inteligência artificial que permite processar a informação de uma forma completamente diferente. Temos o planeta está completamente monitorizado. Eu costumo dizer a brincar que o planeta está nos cuidados intensivos há anos, não é? Porque sabemos tudo o que é que se passa em todos os sítios. No entanto, não podemos ser tão perentórios na antecipação ou na previsão de como é que será a temperatura média em função das declarações de redução dos países. Por uma razão muito simples, porque nós já estamos numa fase, quer dizer, as alterações climáticas estão numa fase já tão avançada, não é? Portanto, estamos a falar numa concentração, em maio deste ano, aproximamos das 420 partes por milhão de volume, quer dizer, de CO2 na atmosfera, que é uma coisa brutal, não é? Nós já temos processos de tipping point em marcha, em algumas zonas do planeta. O permafrost já está em desarticulação. Temos o gelo flutuante e que era permanente do Ártico está neste momento em colapso. Mas temos que trabalhar com alguma meta. Sim, mas a questão fundamental aqui é esta, que nós temos muitas emissões de origem natural com origem antrópica. Ou seja, 2 exemplos. Se o efeito de albedo do gelo do Ártico, que está a desaparecer, quando ele desaparecer completamente, nós vamos ter um aumento da temperatura
da Terra, pura e simplesmente pela maior capacidade de absorção do oceano. E o permafrost, a desarticulação do permafrost provoca emissões de metano e de CO2 que são consideradas naturais, mas que são desencadeadas pelas emissões humanas, pela ação humana, não é? Portanto, é preciso sempre dar uma margem maior para sermos rigorosos. Vamos aqui ouvir a Filipa sobre isto. Duas questões. Primeiro, há muitas dificuldades em, de facto, manter a rota do grau e meio, se olharmos para essa meta que, no fundo, a meta no Acordo de Paris é não ficar, digamos, tem que ficar abaixo de 2, mas o limite ideal é 1,5. Até já bem abaixo de 2. Já foi difícil em Acordo de Paris chegar aqui ao grau e meio e não é difícil, qualquer ouvinte pode encontrar facilmente várias publicações que mostram a diferença que meio grau pode fazer para muitas comunidades. A questão que coloco é, quando se faz um compromisso de redução de emissões já para o próximo ano, para tentar rever, por um lado, isso quer dizer, é o reconhecimento que é demasiado urgente, porque existe uma perspectiva de eventualmente trabalhar em cenários para o final do século, permitindo uma subida substancial das emissões e acreditar que aquilo é uma montanha que depois pode descer, quando é muito difícil que isso possa acontecer. Hoje acho que a ciência nos diz isso. Mas é cauteloso fazer este tipo de apreciações. E, em segundo lugar, como lidar com países como a Índia, cujos suas metas são 2070, não são 2050, quer dizer, apesar de haver lá um parágrafo onde sugere que a neutralidade carbónica deve surgir em meados do século, que é já uma formulação para não apontar uma data em particular. Relativamente às estimativas, lá está, penso que nós estamos a trabalhar, isto é um barómetro, as estimativas da Agência Internacional de Energia no final da COP apontavam para este 1 grau 1.8, uma versão mais otimista, assumindo que todos os compromissos até 2030 e entre 2030 e 2050 são cumpridos, ou seja, assumindo que eles estão a dizer a verdade e que estes planos vão efetivamente ser concretizados, e a versão mais pessimista estava na ordem de 2,4, um aumento de 2,4 graus de temperatura. E isto para quê? Eu acho que é importante, obviamente, que isto ainda é desastroso, mas temos que olhar para os resultados da COP da maneira mais racional e menos emotiva possível. E isto indica-nos que houve avanços. E houve avanços que nos permitem manter esta meta alcançável. Nós, neste momento, não conseguiríamos cumprir o Acordo de Paris agora. Mas foram criados mecanismos que nos permitem chegar lá. Outro dos mecanismos que ainda não foi falado, por exemplo, é a questão do mercado de carbono. Sim. O artigo 6 do Acordo de Paris estava completamente parado desde então e já a comunidade de investidores, a comunidade empresarial, grandes líderes políticos reforçaram esta mensagem nos últimos anos, dizendo que era absolutamente urgente darmos um preço ao carbono, porque não tínhamos um preço, tínhamos disparidades incríveis relativamente ao preço do carbono. Há países onde se paga €1 a tonelada, que não é nada, há outros países como na Suécia que se pagam 130 € a tonelada. E temos um mercado de carbono na União Europeia que tem tido sucesso finalmente, e aqui a ideia é criarmos um mercado de carbono a nível global, porque não há mercado que não responda a sinais de preço, e isto é uma maneira de conseguirmos reduzir mais rápido. Por isso, obviamente temos que olhar com cautela, mas isto era só para demonstrar que houve alguns avanços. Sim. Ainda há muito a percorrer, mas houve alguns avanços. A segunda pergunta? A Índia e outros países, a China também, mas sobretudo a Índia, que esteve muito na Berlinda na COP26. Pronto, teve muito tempo na Berlinda na COP26. Eu acho que a Índia não pode ser colocada no mesmo saco da China. E honestamente foi uma desilusão, porque nós tivemos um penúltimo draft em que afirmava que tínhamos mesmo que eliminar phasing out completamente. Foi mesmo o último draft. Foi o último draft antes do final. Eu estive lá e recebemos aquilo exatamente já com o Pacto de Glasgow, com aquele parágrafo. Por isso foi obviamente uma grande desilusão para todos, e eu partilho dessa desilusão também. Agora temos que relembrar e recordar, e isto pode ser visitado no site da COP, o objetivo inicial desta COP26 era chamar à urgência para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, não era para a eliminação total. Obviamente que eu gostaria que fosse a eliminação total que eles tivessem escrito lá, mas cumpriu o objetivo. E a Índia também não pode, aqui também vou fazer um bocadinho de advogado do diabo e tocando também no ponto que o professor Viriato referiu há pouco, a questão do financiamento.
se não há financiamento climático para os países mais pobres, eles também não conseguem cumprir com a sua parte. Há uma promessa de duplicação do financiamento climático para a área da adaptação. Para a área da adaptação. Mas, por exemplo, há uma promessa, mas ainda não conseguimos chegar lá. Não há um mecanismo de perdas e danos. E lá está. E para mim, esse foi um dos grandes falhanços desta cimeira, foi precisamente esse. Foi a questão da adaptação e a questão das perdas e danos. Perdas e danos é, no fundo, para explicarmos, a compensação que os países que são vítimas, no fundo, destes fenómenos, querem que aqueles que mais poluem, que são moralmente responsáveis, cientificamente responsáveis, não é? Ajudem. Claro. Nós, neste momento, 93% dos fundos climáticos do financiamento climático a nível global é alocado a medidas de mitigação, ou seja, reduzir os gases de efeito de estufa. Temos 7% que são alocados a medidas de adaptação. Adaptação para aqueles impactos, para aquelas populações que ainda vão sofrer os impactos. Nem estamos a falar de perdas e danos, que são aqueles que já sofreram os impactos, e são milhares de vidas completamente destroçadas, pessoas que ficam sem casa, sem meios de subsistência, que perdem as suas vidas pelos impactos climáticos, e isso não está a ser respondido. Nós estamos a tentar... Mas não pode dar a ideia para uma pessoa que veja de fora que países como a Índia e outros conseguiram mexer os parágrafos que queriam em relação ao carvão, e os países mais pobres não tiveram força para impor numa cimeira deste género esses mecanismos de que tanto precisam? Os países mais pobres, a meu ver, não tiveram força porque, primeiro, não têm as condições económicas. Isto, no fundo, no final do dia, resume-se a financiamento e resume-se a dinheiro. Exatamente. Se eles não têm financiamento que lhes permite chegar mais longe relativamente a metas de energia e clima, não se conseguem comprometer. Por isso é que eu acho que o grande falhanço, para mim o grande falhanço da COP26 está, a base do grande falhanço é financiamento climático, nomeadamente para a adaptação e para perdas e danos. Porque é isto que vai permitir que a transição climática seja o mais justa possível do ponto de vista social. Nós sem isto não conseguimos garantir justiça social e não conseguimos motivar e encorajar os países mais pobres a assumirem compromissos mais sérios de energia e clima. Viriato, não emergiram nesta cimeira advogados poderosos de países mais pobres que pudessem ajudar, que estes países em desenvolvimento pudessem ter estes cheques, porque eles têm o temor, estes países mais pobres, que isso significa um cheque perene em cada catástrofe ambiental para compensação daquilo que acontece devido ao clima. Eu penso que isso não esteve sequer, digamos assim, na ordem do dia, de uma forma, referia-se a esse aspecto, mas tanto quanto acompanhei a COP, a partir do exterior, não parece que isso tenha sido assim um tema crucial. Eu julgo que é talvez mais importante pegar naquilo que a Filipa referiu, que é a componente económica que está em todo este processo, porque me parece que isso é verdadeiramente relevante. Eu diria que, de alguma forma, há dois processos diplomáticos que mostram a verdade do nosso mundo, se quisermos. Por um lado, este processo ambiental, que está centrado em agências das Nações Unidas, como o caso do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, na Convenção do Clima de 1992, e depois temos o processo do direito internacional comercial, que está centrado no OMC. São duas realidades absolutamente diferentes. Enquanto que na área do clima, eu diria do ambiente-clima, visto que não há crise climática se não compreendemos a raiz ambiental, não é? Nós o que temos, de facto, são estes esforços gigantescos, emocionais, altamente publicitados, hercúleos, e que depois redundam em compromissos que não são vinculativos. E na OMC nós temos a negociação silenciosa de peritos e técnicos que chegam a conclusões que são verdadeiramente vinculativas, e vemos os Estados, os maiores Estados, a serem chamados a tribunais, alguns deles até privados, não é? E a pagar grandes indemnizações às empresas. Então o sistema ONU não funciona para esta questão? Não tem funcionado. Não tem funcionado porque a seriedade dos países teria necessariamente que se traduzir na perspectiva de que os compromissos em matéria ambiental climática seriam para cumprir, como é o caso quando se tratam dos acordos comerciais. E nós sabemos que
mesmo na altura do protocolo de Kyoto, ou seja, nós tivemos a Convenção em 92, depois tivemos o protocolo de 97 de Kyoto. Só para os nossos ouvintes perceberem, uma convenção é como se fosse uma lei nacional e um protocolo é como se fosse uma portaria, não é? Que regula a lei. No entanto, o protocolo de facto funcionou muito mal, pura e simplesmente porque os principais países responsáveis, nomeadamente os Estados Unidos, ou não quiseram fazer parte dele, ou, no caso da China, estavam libertos de fazerem parte dele devido à própria convenção, na diferença que fazia entre os países do anexo 1 e os outros países. Não é? O Acordo de Paris foi, digamos assim, uma degradação ainda desse processo, não é? Na medida em que é um acordo, não é um protocolo, não é? E é preciso também perceber que é um acordo por causa dos Estados Unidos, ou seja, no fundo... A natureza vinculativa... Exatamente, o protocolo. Isto, no fundo, também tem uma relação muito direta com as limitações dos países. Ou seja, nós temos a noção de que as questões ambientais e climáticas se decidem pelo poder soberano dos Estados. Temos aquela visão de Westfália, os Estados soberanos. Hoje em dia, os Estados são extremamente frágeis. Sobretudo os Estados democráticos são frágeis porque, efetivamente, nós temos uma espécie de Câmara dos Lordes, não é? Que são as grandes empresas, os grandes setores económicos, que condicionam fortissimamente a política de países como os Estados Unidos. Mas, Viriato, mas a mudança da administração não se vê aqui? O Sr. Kerry tem um discurso completamente diferente da administração anterior. O Sr. Kerry veio corrigir os danos de algumas afirmações muito pouco maduras do Sr. Biden, não é? Portanto, em relação à China. Mas quer dizer, a questão aqui é muito mais funda, é que e é um dos problemas que nós temos fundamentais, é a ausência total de responsabilidade e de liderança internacional dos Estados Unidos nesta matéria. Nenhum acordo, nem, por exemplo, se os Estados Unidos tivessem assinado aquela declaração, ou se aquela declaração se tivesse transformado numa decisão efetiva em relação ao carvão, do carvão, o Senado norte-americano votaria, provavelmente por 4/5, não é, contra essa decisão. Isso aconteceu no caso de Kyoto. No caso de Kyoto houve uma votação de 98 senadores contra 0 em maio, ou seja, o protocolo de Kyoto foi assinado em dezembro de 97 e houve uma votação preventiva dos dois partidos, democrata e republicano. É preciso perceber também as limitações do sistema do governo E é por causa federal. disso que o sistema ONU também já não responde? É uma das principais razões, ou seja, no fundo o país, a superpotência, enfim, aquilo que era a superpotência, desvinculou-se completamente do maior problema da humanidade, não é? Isto faz uma diferença total em relação ao que era a presidência Roosevelt, ou Truman, por exemplo, não é? Depois também, a verdade é que os outros grandes países também vão para estas conferências, não é? Em que, de facto, temos um Acordo de Paris que não tem sistema de monitorização, as promessas são nacionais, o Acordo 15 o artigo 15 do Acordo prevê um sistema de implementação que é, digamos assim, por tutoria, por aconselhamento, não é? Portanto, tudo muito suave, tudo muito soft power, e isso, de facto, leva a que os países coloquem o seu interesse nacional, ou alegadamente o seu interesse nacional, querem salvar o futuro e o clima e a humanidade, mas querem primeiramente salvar os seus interesses nacionais. Mas, por exemplo, a China, ao fazer uma declaração, pelo menos com poder, passa a expressão, vou repetir a ideia, mas é meramente declarativa, que estão com os Estados Unidos, Sim. Revela que estão na mesma página, a China e os Estados Unidos estão alinhados nesta matéria. Quer dizer, a China tem uma diferença em relação aos Estados Unidos e enfim, acompanhei um bocadinho antes da conferência da COP15 a posição do governo chinês e do governo indiano no âmbito da União Europeia. Participei em reuniões com representantes desses governos e realmente há uma noção clara de que isto é uma questão de interesse nacional, de segurança nacional, quer dizer, que não existe nos Estados Unidos, não existe nos Estados Unidos, não tem a mínima comparação, ou seja, para a China as questões ambientais e climáticas são questões de segurança nacional, eles querem estar dentro dos assuntos. O que eles não querem, de alguma forma, é ir longe demais naquele princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, que, é preciso recordar, não são sequer reconhecidas pelos Estados Unidos. Quando o protocolo de Kyoto chegou ao Senado, antes de ser,
houve uma recusa total deste princípio, que é um princípio de fairness, de justiça mínima, não é? Ou seja, nós começámos, os Estados Unidos começámos a industrialização no século XIX, na segunda parte do século XIX, os chineses começaram em 1979, portanto há aqui uma diferença, há um acumulado histórico, não é? Agora, a China tem um problema central, que é uma economia de mercado violentíssima, portanto uma economia de capitalismo de Manchester, governada por um partido comunista, não é? Portanto, e há aqui uma imensa pressão do sucesso económico. O Partido Comunista neste momento tem, digamos assim, para se manter no poder, e esse é o objetivo fundamental, tem de manter um registro económico que seja conveniente para ainda tem tem muito carvão para a nova classe média. Tem muito carvão. Claro que a China também é a maior potência de renováveis. Nós às vezes esquecemos disso, não é? Portanto, domina na eólica, domina na solar, não é? Portanto, mas tem também muito carvão, como é óbvio, não é? Tem muito carvão. Mas tem que manter um rendimento, uma performance económica gigantesca. E a China? A Índia está a começar, a Índia está num patamar que só pode ser de crescimento à base dos combustíveis fósseis, à base do carvão, e aí o acicate é em imensa pobreza. Nós esquecemos, não é? Nós às vezes pensamos que a Índia são aquelas cidades principais que vemos nos filmes. A Índia são centenas de milhões de pessoas que vivem muito pobremente, sem água, sem luz, em zonas rurais. E essa gente, não é? Evidentemente um fator de preocupação, com certeza, de qualquer governo. Portanto, esses são aspectos. Eu gostava de ouvir a Filipa sobre este argumento, sobre a força dos Estados. Porquê? Porque também está dentro de um processo muito interessante da Fundação Gulbenkian, que permeia, no fundo, algo que não tem a ver só com os Estados. Quer dizer, premiou Greta Thunberg, agora os autarcas. Ou seja, há algo mais do que os Estados. Mas, aparentemente, isto também, no fundo, cava ainda mais as diferenças entre o mundo dos Estados e das salas fechadas e a rua, as mobilizações, os acertos ao nível municipal, regional. Para onde é que isto vai dar, Filipe? Pronto, o combate à crise climática obviamente um desafio global e que apela à ação de todos, não só dos Estados, e como também das empresas e da sociedade civil. Em primeiro ponto, reforçaria exatamente neste âmbito a crescente importância do capital privado face ao capital público, nomeadamente no combate à crise climática. Nós tivemos compromissos importantíssimos durante a COP26. Um exemplo foi o do Glasgow Financial Alliance for Net Zero, liderado por Mark Carney, o antigo governador do Banco Inglês, em que juntou mais de 450 instituições do setor privado e da banca, instituições financeiras, a alocar mais de 130 bilhões de dólares, ou trillion, traduzido é bilhões de dólares, no combate à crise climática. Eles foram, no próprio dia que anunciaram este compromisso, foram completamente criticados pelos ativistas e pelas organizações ambientais por uma questão também de falta de confiança perante estes atores, a dizer que era greenwashing, e aqui reforçaria... E não era? Não tiveram tanto tempo assim para ver se era mesmo greenwashing ou não. Eu acho que temos que dar o benefício da dúvida, e sem as empresas e sem a banca e sem as instituições financeiras não vamos lá. Por isso eu acho que também começa a ser cada vez mais urgente empregarmos uma linguagem de cooperação e complementar entre ativistas, entre organizações ambientalistas, entre empresas, entre Estados, entre autarcas, entre todos. Certo, porque temos que ter essa linguagem. Ouvimos Barack Obama dizer: jovens, manifestem-se. Exatamente. Ouvimos o secretário-geral da ONU a fechar a COP a dizer que estou convosco, jovens. Exatamente, mas eu acho que os jovens, e a própria Fundação Carlos Gulbenkian premiou no primeiro ano a Greta Thunberg, a jovem ativista sueca, exatamente por isso, porque o ativismo tem o seu papel, e tem o seu papel importantíssimo no combate à crise climática. Mas não radicalizem demasiado, é isso? Em 2019, a meu ver, acredito, o júri do prémio é independente, é isento, depois é aprovado pelo Conselho de Administração, por isso também poderei falar com alguma independência sobre isso. Eu acho que em 2019 Greta Thunberg teve um papel absolutamente crucial para colocar a urgência da ação climática no seio da agenda política. Mas o que a Filipa está a dizer é que há aqui um desafio de linguagem, de postura. Eu acho que nesta COP o que eu assisti, face, por exemplo, às últimas, foi que
parece que chegámos a um ponto de tal ruptura de confiança, e que essa desconfiança por parte dos ativistas é legítima. Não estou a dizer que não é, claro. É legítima. Mas chegámos a um ponto de tal ruptura que todo o compromisso que se fazia já era greenwashing no minuto seguinte. E eu acho que isso pode ser perigosamente contraproducente também. Não estou a dizer que o ativismo não tem o seu papel. Tem, e defendo a primeira premiada da Fundação Carlos Gulbenkian, no âmbito do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, foi o Greta Thunberg, e acho que com muito mérito, com imenso mérito. Mas acho que assisti isto nesta COP e era algo que queria enfatizar, porque acredito mesmo que com um capitalismo mais consciente, mais verde, nós conseguimos também combater grandes lacunas nas questões do combate às alterações climáticas. E o papel dos autarcas? Eu também queria sublinhar isso porque, por causa das várias dimensões de Estado que exatamente, eu acho que aqui, e aqui realço o segundo premiado do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, que foi o Pacto Global de Autarcas para o Clima e Energia, Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, e que aqui, ao reconhecer esta aliança global que agrega mais de 11 mil cidades a nível global, uma das mensagens que a Fundação Gulbenkian passa, e o seu júri, é exatamente o papel e o impacto da ação local a nível global. E dou o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante a administração Trump, tivemos mais de 300 cidades e empresas, cidades e que depois se juntaram também a algumas instituições e organizações, neste caso empresas, em que assinaram um pacto precisamente para combater o papel, a administração Trump na altura, que era completamente cética, e saíram do Acordo de Paris, relativamente às alterações climáticas. E isto aqui vem reforçar muito qual é que é o papel das autarquias e dos governos locais no combate à crise climática, nomeadamente nas questões da adaptação. As questões da adaptação às alterações climáticas, para conseguirmos chegar lá, precisamos de redesenhar completamente a gestão e o planeamento urbano. Quem é que desenha e quem é que faz a gestão do planeamento urbano? São as câmaras municipais. Por isso, se nós quisermos chegar lá, também temos que estar muito... temos que utilizar todas as forças possíveis. E eu, neste caso, acho que as cidades e os autarcas têm um papel fundamental neste combate, porque os Estados também têm falhado bastante, e temos visto as alterações climáticas é um falhanço a nível global de todos, nomeadamente dos Estados, que não têm conseguido combater. E por outro lado, porque 2%, embora apenas 2% das pessoas, da população a nível global viva nas cidades, as cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito de estufa. Por isso, se nós queremos descarbonizar a nossa economia, não podemos fazê-lo sem passar por esta reestruturação completa a nível urbano. Viriato, concorda com esta ideia em relação aos ativistas que a Filipa estava a sublinhar? Não, quer dizer, os ativistas reagem com um desapontamento que, de certa forma, está relacionado com aqueles aspectos que eu referi, ou seja, cansam-se de estar ligados a um sistema cujo design, cujo software não funciona e que todos os anos se repete como se fosse uma espécie de ritual de sacrifício, não é? Mas também me parece que, enfim, todos nós somos parte, porque isto é uma crise que não deixará santuários, não é? Portanto, nós mesmo aquele discurso de que as calamidades atingem sobretudo os países em vias de desenvolvimento, não é rigorosa, não é? Nós vimos o que aconteceu com as cheias na Europa Central, na Alemanha, este verão, os incêndios na Austrália ou nos Estados Unidos, que há um ano nós tínhamos meio milhão de americanos refugiados ambientais na costa do Pacífico, não é? Por causa dos incêndios. Também na Austrália, grandes incêndios na Suécia, na Rússia. Portanto, isto é uma situação que vai atingir também as populações dos países que têm, mesmo os países que têm maiores condições de resiliência. Penso que há aqui talvez uma certa nuance que é necessário fazer. Bom, primeiro aspecto. Há uma atitude que me parece fundamental e é um assunto que nós temos um dia que discutir, que é, digamos assim, quando estamos a falar do futuro sustentável, estamos a falar do quê? Não é? Portanto, ou seja, eu penso que há alguma coisa que sinceramente me causa uma certa alergia intelectual, que é quando vejo os grandes magnatas, os grandes bilionários a falarem em tom épico acerca do futuro.
E acerca das tecnologias em que eles investem milhões e milhões. Geralmente para o espaço. Por exemplo, o último livro do Bill Gates, não é? Portanto, acho que é de uma petulância absolutamente incrível, não é? Ou seja, ele próprio diz, eu descobri as alterações climáticas em 2008, ou seja, já era crescido, não é? E agora tenho aqui a solução. A solução que ele aponta é uma coisa absolutamente incrível, ou seja, continuamos a devastar o planeta, desta vez não em busca do carvão, mas em busca do lítio, em busca do urânio para as centrais nucleares. Ou seja, se isso é o esverdeamento do capitalismo, quer dizer, então eu acho que o capitalismo continua tão cinzento como era antigamente, não é? Outra coisa é o sistema financeiro, não é? Portanto, hoje em dia, grande parte do capitalismo, como existe à custa do Estado, à custa dos financiamentos públicos. O FMI, em 2017, calculava em quase 6% do produto interno bruto mundial o que os Estados pagam em combustíveis, em subsídios a combustíveis fósseis, não é? Portanto, as empresas, as grandes empresas, os grandes setores privados querem capturar os impostos dos cidadãos a nível mundial, não é? Por isso é que me parece que é mais interessante, e eu teria mais cuidado em condenar, digamos assim, o sistema financeiro, sobretudo, por exemplo, os bancos centrais, que começam finalmente, este ano, 2021, pela primeira vez, o nosso BCE, o nosso Banco Central Europeu, reconheceu que era necessário ter cuidados ambientais e climáticos nos financiamentos que são feitos pelo BCE, não é? Isto mostra bem a realidade do sistema económico, não é? Portanto, o capitalismo vive numa outra bolha, não? E então, a partir do momento em que está sozinho, há 40 anos que está sozinho, então vive num mundo completamente à parte, não é? Portanto, então não devemos acusar, por exemplo, os ativistas e ambientalistas de um discurso demasiado radical? Não me parece. Eu penso que o que há aí, evidentemente, quer dizer, se eu tivesse 20 anos, eu penso que não estava só revoltado, eu estava mesmo muito irritado. E com 20 anos há muita testosterona, há muitos músculos, não é? Quer dizer, e provavelmente, enfim, quer dizer, estamos a falar, eu prevejo, muito sinceramente, que por este andar vamos ter muito brevemente, dentro de alguns anos vamos ter fenómenos de violência por causa disto, por parte da juventude, não é? Já existem movimentos mais radicalizados. Sim, porque nós cavamos aqui uma coisa brutal, nós cavamos um fosso entre gerações. É a primeira vez na história da humanidade. Quer dizer, a nossa modernidade foi baseada numa religião laica chamada progresso. A ideia de que a geração seguinte vive em patamares de liberdade de escolha maiores. E nós agora estamos a assistir exatamente ao contrário, não é? Os jovens hoje estão num planalto. Aquilo que era uma exponencial ascendente tornou-se num U invertido. Estamos na base e depois o que pode acontecer é que começamos a descer para aí. Portanto, eu compreendo perfeitamente e julgo que aquilo que há, digamos, a mim preocupa muito mais a arrogância dos supermilionários, dos bilionários que fazem estas corridas ao espaço num escândalo e numa total indiferença pelo comum dos cidadãos. E julgo também que em relação às empresas, as empresas estão fundamentalmente preocupadas em salvar o seu mercado. O setor automóvel, por um lado, também, por exemplo, na energia, o regresso nuclear, que é... Vamos lá subdividir isso, que são dois assuntos importantes. Sim. Reconverter, por exemplo, toda a indústria para o elétrico não é um passo positivo, no caso da indústria automóvel? A pergunta está muito bem formulada, João Pedro. É mesmo isso, é reconverter toda a indústria. Toda a indústria não pode ser. Não pode ser, ou seja, e isto é que é uma diferença, é que algumas pessoas pensam que a sustentabilidade é fazer exatamente, temos o nosso estilo de vida, só que com energias limpas, não é? Isso é impossível. Porquê? Porque as energias limpas com a tecnologia que existe hoje, tecnologia essa que é primitiva, porquê? Porque os grandes investimentos foram feitos na maximização dos combustíveis fósseis e das tecnologias que permitiram, por exemplo, o shale gas e outras formas extremas, radicais de combustíveis fósseis, implica, portanto, as energias renováveis hoje implicam, por exemplo, a questão das baterias de lítio, que significa um inferno de minas por todo o lado, não é? Portanto, e vai ser um assunto em que nós vamos ter em Portugal. Portanto, o que significa aqui é o seguinte, nós temos de aceitar uma mudança no nosso estilo de vida, no sentido em que temos que ter uma vida mais modesta, menos consumista, temos que aprender a usar mais o teletrabalho, temos que moderar as nossas viagens de avião, temos que mudar a nossa dieta alimentar.
Mas isso, quer dizer, isso é uma forma que, no fundo, corresponde, eu diria, até a uma mudança bastante saudável da nossa atitude para com os limites da nossa própria humanidade. Ou seja, é uma forma de respeito para nós próprios, para com os nossos concidadãos em todo o mundo e para com o futuro, não é? Eu não vejo isto como uma desgraça, não é? Como uma desgraça. Vejo isto como uma mudança de comportamento que nos torna menos envergonhados de tudo aquilo que a nossa espécie já fez neste planeta, não é? Agora, há muitas pessoas que não, que pensam... Eu vi recentemente documentos de indivíduos que dizem nós agora conseguimos pôr 2 mil milhões de veículos, agora temos mais ou menos há cerca de 1.000 milhões de veículos de combustão interna a funcionar no planeta. Nós em 2050 vamos ter 2 mil milhões de veículos elétricos, não é? Mas o que é isto? Quer dizer, isto é de uma enfim, quer dizer, eu penso que isto mostra um colapso ético, um colapso... Mas eu estou a falar de um alto dirigente britânico, um lord britânico, não é? Que está num departamento do governo ligado à sustentabilidade. Não é? Portanto, Filipe, em relação à Europa, que tradicionalmente, historicamente, foi ponta de lança, digamos, de todos estes processos. Como é que a Filipa vê aquilo que a Europa nos últimos... Já não digo nesta COP26, porque provavelmente temos que puxar um pouco a fita atrás e perceber o que é que tem sido a Europa nos últimos 10, 15 anos, esta parte, em relação à sua própria liderança, numa altura em que, por exemplo, politicamente... por exemplo, extra-clima, um dos grandes debates na Europa é exatamente a falta de rostos de lideranças, não é? E se há em 2009, ou até agora, tivemos, por exemplo, uma chanceler alemã que indicia a saída do nuclear e tem um conjunto histórico também relevante, hoje em dia teme-se também por uma certa liderança europeia. Sim, a Europa tem passado por várias crises de identidade nos últimos anos. No que diz respeito à liderança climática, eu sou da opinião que estamos bastante à frente do resto do mundo. E aliás, o Green Deal, o anúncio do Green Deal no final de 2019 foi o primeiro grande passo que colocou explicitamente a Europa nessa liderança e em 2020 o anúncio do Fit for 55, ou seja, de termos aumentado o compromisso com a redução das emissões de gases de efeito de estufa em 55% até 2030, face ao compromisso anterior que rondava os 45%. Curiosamente, foi exatamente depois desse anúncio que Biden organiza a sua Cimeira do Clima, que depois há a grande reunião do G7, em que foram anunciados outros compromissos semelhantes no combate à crise climática. Ou seja, acho que marcámos o passo comparativamente ao resto do mundo, não é? Não quer dizer que não haja, não quer dizer que não haja muito mais coisas para fazer, obviamente que há, mas acho que conseguimos marcar o passo nos últimos anos na questão das energias renováveis, na penetração e no aumento de penetração das energias renováveis na nossa matriz elétrica e nos compromissos que fazem parte do Pacto do Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu, nomeadamente na questão das florestas, da biodiversidade, a estratégia do Prado ao Prato, a própria estratégia da adaptação às alterações climáticas deste ano, que foi anunciada, que foi publicada este ano. Ou seja, temos vindo a evoluir muito positivamente e penso que temos marcado o passo para que outros continentes possam seguir o exemplo. Outro grande exemplo é a questão do mercado de carbono. A Europa tem um comércio de licenças de emissão desde 2009, corrija-me por se não estou... Começou mais cedo. Começou mais cedo. 2005. Por volta de 2003 já tínhamos. Já tínhamos, pronto. Em que passou por uma crise também. Não funcionava no início, exatamente. Não funcionava no início, mas que agora tem tido bastante sucesso a pôr o preço de carbono. Ao nível do artigo do Acordo de Paris, ainda coloca algumas reservas sobre a transparência do processo.
essa regulamentação é a nível global. Exato. Pronto. Estou ou seja, a Europa aqui, exatamente, Uhum. a Europa aqui foi um benchmark, porque realmente era absolutamente urgente nós começámos a colocar um preço do carbono, sendo uma taxa, sendo um preço mínimo do carbono a nível global, ou sendo um sistema cap and trade, como é o que nós temos na Europa, precisávamos de o fazer. E isto esteve parado desde o Acordo de Paris. O artigo 6 esteve completamente parado. Não havia avanços nenhuns, ou os avanços que havia... Falhou em 2019, no ano em que Greta Thunberg surgiu. Em Madrid, na COP. Exatamente. Falhou, por exemplo. Aí falhou completamente. E tivemos aqui um primeiro passo. Agora, lá está... Há muito pouca informação. O que diz o draft final, o acordo final de Glasgow, não dá muitas informações sobre quais é que são realmente essas regras. E eu acho que é o que falta, de forma geral, relativamente à COP. Para mim, é o que falta. Então, mas como é que isto agora é feito? Temos aqui estes compromissos todos. Foi um grande sucesso a questão do mercado de carbono, ou seja, de colocar, de regulamentar um mercado global para o carbono. Sim. Mas neste momento há muito pouca informação e monitorização de como é que se podem implementar efetivamente essas medidas. Por fim, a última pergunta para ambos, mas começo pela Filipe ainda, que tem a ver com o nuclear. Falou-se muito durante a conferência, mais nos corredores do que nos textos, na questão do nuclear como energia limpa, a ideia do recurso ao nuclear como arma essencial para cumprir estes compromissos. Não teme o ressurgimento real e efetivo deste tema nos próximos anos, sob a capa da necessidade de cumprir as metas com esse recurso? Temo, mas espero que isso não aconteça. Porque há sinais de divisão na União Europeia, por exemplo. Claro. Começam a surgir muitos discursos e muita tendência para o discurso a favor do nuclear. Felizmente em Portugal isso não acontece. Nós temos tido um Plano Nacional de Energia e Clima muito focado na eólica, na solar, com um crescimento a 700% ou mais de solar nesta próxima década, e agora com uma aposta nova no hidrogênio verde. Temo que surja, mas não tenho assim muita informação que me leve a crer que isso poderá ser uma realidade. Acho que podem ser mais conversas de corredor do que propriamente... algo que depois vai mesmo acontecer. Vamos ouvir ali o Viriato, 50 anos depois deste grande tema ter sido um tema central e que levou muita gente ao ambientalismo. Sim, é verdade. Foi de facto um tema absolutamente fraturante naquela altura, dos jovens, muitos jovenzinhos. Ferrel, foi um tempo extraordinário. Bom, mas... A questão do nuclear, hoje... que a memória do passado não perturba agora a análise. Não, mas é curioso que voltamos a este tópico. Voltamos. Aliás, é muito interessante, porque ao longo das décadas, a indústria nuclear, depois dos reveses que sofreu em Chernobyl, antes disso em Three Mile Island, percebeu que as alterações climáticas eram, de facto, uma grande linha ou uma grande oportunidade para voltarem, digamos, a atuar. Em todas as conferências, recordo-me muitas das que participei a nível internacional, lá estava uma bancazinha com... Mas desta vez há o diretor-geral da Agência Internacional de Energia. É isso. A questão aqui, penso eu, é o seguinte: o que aconteceu em Glasgow, julgo que é uma ofensiva do setor nuclear que se destina fundamentalmente à Europa. Ou seja, é como no bilhar, não é? Tira-se a bola numa direção para atingir a outra ao lado. E realmente o que está em cima da mesa é a possibilidade de a energia nuclear, que nunca foi uma energia considerada verde na Europa, e sempre foi, nunca houve consenso na Europa, de ela poder, no fundo, ser objeto de um tratamento preferencial e ter duas coisas: uma fiscalidade verde mais favorável e ter acesso a fundos também europeus. Isso seria uma desgraça, não é? Mas é preciso perceber como é que isso acontece. Isso acontece fundamentalmente porque nós, na verdade, em termos energéticos, nós temos um arquipélago europeu, não temos um continente europeu, não temos uma União Europeia. Se olhar para as políticas energéticas dos países, o que é que nós vemos? Nós vemos Portugal e Espanha formam um bloco que tem com os renováveis e depois com a dependência do gás natural da Argélia, portanto do norte da África. A França é um bastião do nuclear, sempre foi, desde o General de Gaulle. 75% da sua eletricidade estava em stand-by, mas agora com o Macron
as mini-centrais vêm... A Alemanha quer cortar o nuclear. A Alemanha está a cortar o nuclear depois de Fukushima, mas está a compensar com um acordo de dependência estratégica com a Rússia, do Putin, através do Nord Stream, no fundo do pipeline que vem pelo Mar do Norte, sem passar por nenhum país, e que é gás natural russo para servir o mercado alemão e que vai prender a economia alemã durante 30 anos à Rússia. Não é? Depois temos e nesta transição, o que está a acontecer também é que a Alemanha está a recuar no carvão. É um assunto de que pouco se fala, mas a verdade é que já abriu o ano passado uma nova central e algumas minas estão a ser exploradas, mas será uma coisa temporária. E depois temos o bloco do carvão, o bloco dos antigos países que faziam parte do Comecon, não é? Da área de influência soviética. E como a Polónia, que são... Portanto, nós na verdade, nós temos de facto um arquipélago com muito pouca relação entre si. Nós e os espanhóis não conseguimos colocar a nossa energia renovável quando temos excesso no mercado europeu, porque chega ali à França e temos... Então, Viriato, estão todos na União Europeia a favor do carvão e do nuclear, menos Portugal. Não, temos claramente uma frente de países importantes contra o nuclear. Temos Portugal, temos a Espanha. A Espanha tem centrais nucleares. Sim, mas votou contra. Houve uma moção que foi assinada, um documento que foi assinado por 5 países. Portanto, a Áustria, que é um tradicional antinuclear, a Alemanha, que também... Portugal, Espanha, e depois foi um outro pequeno país escandinavo, não tenho a certeza, não vou, portanto, dizer, foi mais outro país. É um bloco forte, não é? Portanto, temos aqui uma rivalidade franco-germânica. De facto, a França neste momento está muito voltada outra vez para o nuclear. Depois temos ainda sobre a União Europeia, temos aqui um problema no fundo, é que de facto o Green Deal é um documento muito bem feito. Quem o escreveu foram uma equipa de gente muito competente, porque é difícil encontrar um programa que não falta ali nada. Na verdade, não falta nada, não é? O único problema central é que é um programa desenhado por uma Comissão Europeia que não é um governo europeu. Não é? O centro do governo europeu, neste momento a Europa, é um sistema intergovernamental. Nós perdemos aquela pretensão federal ou proto-federal, perdeu-se. E neste momento o centro do poder está na instituição que é o Conselho Europeu, a reunião dos chefes de Estado e do Governo e não na Comissão Europeia, não é? Portanto, nós temos uma Comissão Europeia com um orçamento muito pequenino, enfim, agora cresceu um bocadinho mais por causa da pandemia. Tem boas ideias, mas não tem o poder. Mas não tem de facto o poder, não é? Portanto, tem um mapa, tem a roadmap, mas não tem o poder. Isso significa o quê? Significa, como vai acontecer com o nosso PRR em Portugal, já agora, portanto, para abreviar, que nós temos aquele mapa que o António Costa Silva desenhou, cheio de umas ideias, umas boas, outras nem assim, não é? O que vai ser conseguido no PRR, tal como no Green Deal, vai ser fundamentalmente aquilo, quem tiver as unhas para tocar a guitarra é que vai tocá-las, não é? Porque por isso é que nós estamos a ver o quê? A transição energética é o que está, é onde existem clientes, não é? A transição energética, aí já temos a indústria automóvel que quer fazer a sua reconversão, no fundo está preparada para o ciclo seguinte dos veículos elétricos. Muitas outras questões que ali estão relacionadas com a agricultura, com no fundo a segurança alimentar, a safety e a security, as duas coisas, não é? Da componente alimentar, ficarão certamente para segundo plano, não é? Portanto, esta é a realidade que nós temos, é uma realidade complexa, mas é aqui que nós temos que viver, é aqui que nós temos que lutar, não é? Muito bem. Muito obrigado, Viriato Sobrinho Marques, Filipe Saldanha. Os nossos convidados esta semana olhámos em retrospectiva para a COP26, que terminou este fim de semana na Escócia e que nos levará a constantes debates também ao longo dos próximos 12 meses. A próxima cimeira será no Egito. Este é um programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Renascença, da capa à contracapa, com o genérico original de Mário Lajinha. Fizeram este programa esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Programa que estará disponível a partir de agora em podcast nas plataformas digitais habituais. Até para a semana.